A resposta que eu procuro dar a quem diga que tem dinheiro público. Nunca houve isto, nem dinheiro público e nem dinheiro de ninguém. Venda exclusiva de ideias. Gente que ajudou São Paulo, gente que elaborou projetos, gente que me ajudou nessa tarefa gigantesca de poder executar esse sonho do São Paulo. Além da dificuldade financeira, era um regime inflacionário, era muito difícil. Você vendia um título, a prestação, quando chegasse no final já não valia nada, a inflação tinha comido. Então você, mesmo precisando do dinheiro, era obrigado a restringir a venda, para lutar inclusive contra o processo estacionário. Por isso que eu digo, foi uma obra para envelhecer, para deixar o cabelo da gente branco, mas que foi uma obra de milagre, porque um clube endividado, que lança o estádio, consegue um milagre de inaugurar sem R$1 de dívida. O Morumbi foi inaugurado sem dívida alguma. Foi um presente à coletividade tricolor. É o que a gente chama de visão do futuro. Seu Laudo, o senhor falou em modernidade do estádio. É muito comum hoje, né, algumas parcerias e o pessoal associar o nome do estádio de futebol a alguma empresa, né? O senhor é a favor do Morumbi mudar o nome, mesmo que temporariamente, para Morumbi X, Morumbi Y, para captar recursos para o estádio? O que a gente chama de naming rights hoje em dia? Não, porque o São Paulo hoje não tem essa necessidade. Como todo clube de futebol não está nadando em dinheiro, pelo contrário, tem dificuldades. Mas hoje há outros recursos, né? Que ao meu tempo a receita era bilheteria, exclusivamente. Hoje, futebol, por exemplo, tem um quarto quase da receita é televisão. Eu ainda tive que brigar com a televisão no meu tempo, porque houve um tempo que a televisão queria transmitir gratuitamente o jogo, que ela achava que era um direito de informação. E eu sempre dizia para os proprietários de televisão, que eram meus amigos, por sinal, né? Então vai transmitir o cinema, o teatro, vai lá e transmite. Aqui também é um espetáculo pago, é profissional. Então não tive essa receita. E hoje o São Paulo tem uma situação muito estável. Para ser o governo, o Morumbi hoje, o estádio, mesmo não havendo jogo, ele dá resultado para o São Paulo. Porque ele virou um shopping. Além de estádio, tem restaurante, tem livraria, tem lojas. Hoje é um estádio modernizado, uma espécie de um shopping. Então, não há necessidade para o São Paulo de fazer parceria. E a parceria, de certa forma, seria bom para quem não tem recurso e vai fazer alguma coisa. Eu não vejo que seja desdouro para ninguém. Mas no caso do São Paulo, eu não vejo necessidade. Bom, não tem como a gente fugir do assunto Copa do Mundo, né? No qual o Morumbi está de alguma forma envolvido. Queria saber do senhor, como é que o senhor avalia aí esse estágio atual do São Paulo sediar ou não a Copa do Mundo, né? No São Paulo não, né? Da Copa do Mundo ser realizada no Morumbi, seja abertura, seja encerramento, seja alguns jogos. E como que o senhor avalia a condução do caso todo pelo atual presidente do São Paulo Futebol Clube? Olha, que a Copa do Mundo deva ser em São Paulo, o seu lançamento, eu acho que é fora de dúvida. Pela importância de São Paulo e pela importância do futebol de São Paulo. Não só a importância do futebol, porque a cidade de São Paulo em si é um estado quase. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Então não pode existir uma Copa do Mundo sem que São Paulo tenha uma participação importante, como seja a abertura. Agora, o estádio do Morumbi tem condições de fazer essa abertura, porque o necessário para fazer a abertura o São Paulo já tem e pode fazer. Talvez não possa fazer tudo aquilo que estão pedindo que se faça, porque eu não sei qual é a razão dessas dificuldades. Para falar franqueza, a boca pequena, a gente ouve dizer que possa haver outros interesses na construção de outro estádio. Eu me recuso a acreditar nisso. E por outro lado, veja bem, a FIFA, que eu me conste,
ela não exige apenas o estádio de futebol. Ela exige que seja perto de metrô, que seja perto de aeroporto, que seja perto de hospitais, que seja perto de hotelaria. Eu me pergunto, qual outro local na cidade de São Paulo que tem as condições que tem o Morumbi? Por isso que eu estou dizendo. Aí é uma questão de conversar, eu ouço que vai haver uma reunião, mas eu me recuso a acreditar que o Morumbi não possa sediar. Fala-se em construir um estádio, a menos que seja um clube que vai construir esse estádio. Para construir um estádio com dinheiro de particular, qual é o particular que vai botar um dinheiro para construir um estádio de milhões, de 700, de 800, de 1 milhão, que falam, não é? E para ficar com o estádio para fazer o quê? Não é verdade? Foi 630 milhões uma reforma, né? Imagina construir um estádio inteiro. Exato. Eu acho muito difícil que se encontre um outro local tão adequado. O Morumbi, quando foi lançado, era um deserto. Eu acredito que o primeiro tijolo do bairro de Jardim Leonor tenha sido exatamente para construir estádio. Só posteriormente que veio esse hospital da LBA, que ainda está lá, que é a segunda obra que eu me lembro lá. Depois o atual Palácio do Governo, que estava sendo feito pelo Matarazzo para ser uma faculdade, e que acabou com o governo do Estado. Então o Morumbi é o pioneiro. Mas hoje ele está quase que no centro de São Paulo, está na expansão que a cidade levou para aquele lado. Então ele tem todas as condições para sediar uma Copa. Se vai sediar ou não, o São Paulo está à disposição. Ele tem conversado com o presidente, está à disposição e tem condições de sediar. Agora, se porventura não quer fazer a Copa lá, paciência, o São Paulo também não pode fazer milagres. Falando em Copa, qual a impressão que o senhor tem do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, esse imbróglio todo aí, acerca justamente do Morumbi para a Copa do Mundo? Olha, eu honestamente não conheço pessoalmente. Posso até ter visto em alguma oportunidade o presidente, mas pessoalmente acho que nunca conversei, não tenho uma condição de avaliar. Mas eu não sei o que está entravando isso. Dizem que é veto dele, também não sei, pode ser que não seja, não? Eu acredito que nessa reunião que vai haver agora, a coisa seja colocada em prato limpo. Se o Morumbi não for, nada acontece com São Paulo. Mas eu acredito que seja a condição ideal hoje o aproveitamento do estádio para a abertura da Copa do Mundo. Não para fazer qualquer jogo. São Paulo merece abertura, pela própria importância da cidade de São Paulo e do futebol de São Paulo. Isso é o que eu acho. Então o senhor acha que o estado de São Paulo terá então um grande evento, ou uma abertura, ou um encerramento, e acredita que possa ser no Morumbi, que São Paulo não vai se curvar para a CBF, enfim, vai brigar para ter... Eu acho que tem que ser abertura, porque outros jogos se realizam muito bem, mas a cidade de São Paulo tem que ser abertura. O Rio de Janeiro não vai fazer o fechamento, São Paulo tem que fazer abertura. É um futebol de primeiro nível, né, o futebol de São Paulo. É a importância também, não só esportiva, como econômica da cidade de São Paulo e a sua densidade populacional. São Paulo tem que ser, eu acho que tem que ser um jogo de abertura. E o Morumbi está à disposição. Se não quiser aproveitá-lo, paciência. Mas ele está à disposição e ele está a cada dia aumentando, modernizando o estádio, de modo a poder receber uma Copa do Mundo ou outro grande acontecimento qualquer esportivo, como tem recebido os grandes espetáculos do futebol de São Paulo. E as obras não param lá, a gente testemunha. Exatamente. Sábado lá, no outra entrevista, nunca para. Não para. Toda entrevista tem obra lá. Ele está adaptando. Senhor Laudo, voltando um pouquinho no assunto do CBF, Juvenal, o Juvenal Juvencio, ele se aliou, né, a Fábio Koff, do Clube dos 13, né, que justamente não era o candidato preferido do senhor Ricardo Teixeira. Você acha que pode ter havido um certo ciúme, um desconforto? Olha, isso também eu não me recuso a acreditar, viu?